Neste dia 21 de maio, na aula da disciplina de matemática, vamos começar a falar sobre fração. Veja que a professora colocou aqui embaixo uma pequena explicação. Leia com atenção e veja o vídeo para entender melhor. Olá, seja bem-vindo ao Curtas Matemáticos. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de fração. Você já percebeu que trabalha com frações todos os dias? Quando você vai dividir um bolo entre seus amigos, falar que horas são para alguém ou pagar uma conta no supermercado, são apenas alguns exemplos de como o uso de frações faz parte do nosso cotidiano. As frações surgiram justamente devido à necessidade de as pessoas representarem partes de um todo, as famosas quantias quebradas, como costumamos dizer. No Antigo Egito, as terras próximas ao rio Nilo ficavam muito férteis após o período das cheias. Para dividir os lotes de plantação, os agrimensores utilizavam uma corda que tinha uma unidade de medida marcada. Eles então verificavam quantas vezes aquela unidade de medida cabia no perímetro do terreno. Porém, na maioria das vezes, a medida não dava uma quantidade exata da unidade de medida da corda. Com isso, foi necessário desenvolver uma maneira de representar partes de um todo, e assim surgiram as frações. A representação era diferente da que conhecemos hoje em dia, mas a ideia era a mesma. A parte de cima da fração é o numerador, que indica quantas partes são tomadas do inteiro. A parte de baixo é o denominador, e indica em quantas partes dividimos o inteiro. Por exemplo, se dividirmos uma pizza em 4 pedaços e retirarmos um desses pedaços, retiramos uma fração de 1/4 dessa pizza. Veja que o denominador 4 representa o número de pedaços em que a pizza foi dividida, e o número 1 mostra o número que foi retirado. Suponha que tenhamos um retângulo que foi dividido em 8 partes iguais. Agora imagine que 6 partes desse retângulo foram coloridos de azul. Como podemos representar em números as partes que foram coloridas? Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor 2 números, os quais vamos chamar de numerador e denominador. No numerador, que é a parte de cima, colocamos os quadros que foram pintados de azul. E no denominador, que é a parte de baixo, colocaremos a quantidade de partes que o retângulo foi dividido. Então, gravem aí. Em uma fração, a parte de cima é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. E a parte de baixo é chamada de denominador e indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Agora, vamos pintar as partes de acordo com cada fração. Lembrando que o número de cima chama-se numerador e o de baixo é o denominador. O numerador representa quantas partes devem ser pintadas e o denominador representa em quantas partes foram divididas. No próximo exercício, vocês devem pegar o seu livro didático na página 133 e responder os exercícios aqui na folha atividade. Neste exercício, devem colocar as frações solicitadas. Até a próxima!